A paz do Senhor, amados irmãos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por este momento na sua presença e na vossa presença. Pai amado, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos teus amados filhos. Pai, peço-te agora que sejas connosco e que nos ajudes a ser mais ti. Ajuda-nos a viver segundo a tua vontade em vez da nossa vontade. Pai, peço que agora estendas a tua mão para nos abençoar, para nos ajudar a ser e para também nos ajudar a viver a tua palavra. Pai, aqueles que nos pediram, que me pedem para orar, Pai, aqueles que me pedem por cada assunto, sei com cada um deles, os que pedem misericórdia, concede misericórdia. Aqueles que pedem restauração nos seus lados, concede restauração. E por aí em diante, Pai. Pai, agora peço-te que sejas também cada vez mais engrandecido e eu cada vez mais pequeno, que sejas glorificado, Pai. E é o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome que vives e reinas para sempre. Amém e amém, Jesus. Amados, antes de mais nada, queria vos pedir 3 coisas. Em nome de Jesus, o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a passagem, que digam, também sou homem para que erre. A segunda coisa é, em vossas orações, lembrem-se do povo de Israel e de Jerusalém. Que orem para que os judeus tenham outra mentalidade. Porque eu tenho conhecido judeus que a mentalidade deles é que Jesus veio, ressuscitou, mas, mas que só o amam e não o adoram, porque é o Filho de Deus e não é Deus. E nós sabemos que Ele é Deus. Ele está no Pai, o Pai está nele, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Sabemos que isso é verdade e eles estão nessa ilusão ainda. Por isso, amados, peço-vos que se lembrem deles, que os seus olhos sejam abertos. Também queria vos pedir, amados, que a missionária Bruna Elisa está a fazer uma coleta de alimentos. Não sei se ainda está, claro, mas estava. Ainda deve estar ainda. E não sei se ela aceita roupas e coisas que às vezes não nos faz falta. Que se lembrem, deem-lhe a ela também, para ela distribuir a quem precisa e também possa dar uma palavra de carinho a quem precisa. Também, igualmente, a pastora Tânia Nascimento, que está no Acre a congregar com pessoas que não têm roupas, alimentos, coisas que às vezes nós estamos a fazer em monte, que possamos dar a essas pessoas. Perdão. E o missionário Samuel Araújo, que está na mesma maneira, que foi de Belo Horizonte para o Amazónias, com as pessoas que estão igualmente nas situações da mesma maneira, que nós possamos ajudar essas pessoas e dar-lhes essas coisas que não nos fazem falta e que possamos passar a elas. E uma palavra de amor, claro. Outra coisa que eu vos queria também, e o que eu queria também mandar era abraços ao pastor Pedro Lopo, que tem sido um amigo incansável e fiel, e um pastor, o pastor Pedro, o pastor Fernando, a missionária Bruna Elisa e o pastor Eric. E a todos vocês que veem este vídeo, independentemente de onde estejam e a raça que forem, a nação que forem, seja o que for, para todos vocês, abraços fraternais e que Deus vos abençoe. Temos estado a falar do discípulo. Hoje é o último vídeo do discípulo. Claro que vai haver outros assuntos, mas hoje, presentemente, é o último vídeo do discípulo. Que hoje em dia, infelizmente, parece que há cada vez menos, não é verdade? Mas Deus é grande e Deus é justo. Que vou ler como costume. Discípulo que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita os exemplos de outrem. Neste caso, nós sabemos que é de Jesus, que temos que ser como Ele quer, como Ele nos ensinou a ser, como está na sua palavra. E não é usarmos os seus ensinamentos para nos justificarmos ou nos defendermos.
mas sim para ganhar almas, para ajudarmos quem precisa e também para nós obedecermos. Eu, com este trabalho que estou a fazer, por vezes, cada coisa que eu às vezes publico, vejo coisas que às vezes quando eu tento me pôr no meio, vejo coisas que eu não queria que acontecesse. Vejo coisas que não é isso que eu quero que aconteça. Vejo coisas que isso não é isso que deve acontecer entre irmãos. Eu creio que Deus, quando levanta alguém, quando levanta um homem, é para ajudar, não para estarmos a dizer, olha, isto é para ti, ou para haver debates. Não. Deus levanta alguém para ajudar o povo e para se unir mais o povo e para edificar, não para haver debates. Quando Paulo viu que havia aquela coisa que um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, Paulo indignou-se por isso mesmo. Porque ele, quando foi levar o Evangelho, foi para lhes dizer que Jesus os amava e que Jesus queria ser seu Senhor e Salvador. Não era para dizer que eles eram de Paulo e outros eram de Pedro. Não era para haver debates, nem cada um para o seu lado. E infelizmente hoje parece que é assim que acontece. Cada vez que às vezes eu publico cada coisa que às vezes eu sou muito sincero, amados. Eu publico as coisas, mas por vezes fico a pensar, poxa, será que eu estou a ajudar? Ou será que infelizmente parece que vai haver mais guerra? E não é isso que se deve acontecer. Não, é dizer, olha, isto é assim. Ou se alguém começar a querer contender contigo, tu dizes, olha, não, o irmão se fez isto foi para ajudar a identificar, ou aconselhar, não foi para nos apontarmos uns aos outros, porque quem aponta é o diabo é que está sempre a apontar uns aos outros. O diabo é que está sempre, olha, fizeste isto, fizeste aquilo, e Deus não te perdoa, para nos sentirmos em baixo, ou para haver um desconforto entre nós, para nós estarmos a dizer, olha, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Eu, quando comecei a fazer este trabalho, estou a falar fora do contexto, é verdade, mas é para que eu, às vezes, não percebo muitas atitudes, que eu faço o trabalho para não haver contenda, e por vezes é o que eu vejo mais, e isso entristece-me. Se somos uma família, se somos o templo de Deus, Deus não quer contenda. Porventura, se houver contenda e se houver coisas assim, porventura Deus habitará nesse templo? Pensemos assim. Deus não quer contenda. A palavra de Deus diz, fujam das contendas. Salmo 1, ou Salmo 1, onde diz para nós fugirmos dos escarnecedores. E o que é que nós por vezes fazemos? Às vezes por publicações. Há contendas entre uns e outros. As publicações de homens de Deus, de pastores, missionários e homens assim, mulheres assim, que Deus levanta é para ajudar, não é para estar a apontar um e outro. E creio que até os mesmos que publicam ficam a pensar, poça, mas eu fiz isto foi para edificar, não para estar a criticar, não para uns estarem a apontar uns aos outros. Até eles próprios se devem ir abaixo, como eu próprio me vou abaixo. A obra de Deus não é para apontarem uns aos outros. Quando nós publicamos ou compartilhamos, não é para andarem a batalharem entre uns e outros, mas sim para edificarem uns e outros, para ajudarem. Os discípulos de antigamente podiam ter os erros que tinham, uns que já sabiam, mas ajudavam, em vez de julgarem. Mas eram os antigos, e os tempos mudaram, pois mudaram, se formos a ver, mudaram. Uns aos outros, parece que estamos a apontar uns aos outros.
Estamos sempre com a espada na mão, sempre com a pedra na mão. E quem somos nós para o fazer? Pensemos nisto. Não somos ninguém para fazer isso. Olhemos para os antigos, os que estão na palavra, e vejamos isso. Vejamos como é que Paulo não ficou. E Pedro, quando soube. Pedro não escreveu, não disse nada naquela altura. Não, que a Bíblia disse, mostrasse, não diz. Mas Pedro, o próprio apóstolo Pedro, também se deve ter sentido muito mal, de certeza. Porque eles não eram ninguém. Quando o Cornélio, o centurião, se prostrou perante Pedro, o que é que Pedro disse? Levanta-te, eu sou um homem. E, no entanto, Pedro foi aquele que lhe disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No entanto, ele sabia disso, o Cornélio ajoelhou-se perante ele. Mas Pedro, mesmo sabendo isso, disse-lhe: levanta-te, pois sou homem como tu. Lembrem-se disso. Somos todos iguais. Todos. Agora, voltando ao nosso assunto. O discípulo é como tem que seguir os exemplos e mostrar aquela curiosidade em aprender, em querer saber mais como o seu mestre é, como deve ser. Estuda, aplica-se e assim por diante. Hoje queria ler no meu último vídeo Atos 19, 3. A terceira, não. Tornou-lhes ele, em que fostes batizado. Então, responderam, no batismo de João. Sim, é isso. Foram batizados no batismo de João. Mas, se formos a ver o resto da história, eles estavam ali fortes a crer em Jesus, naquele que haveria de vir após João. Aquele que João disse: aquele que vem após mim, não sou digno nem de desamarrar o cordel das suas sandálias. Estavam ali firmes nele. E se calhar nem podiam até saber, ouviram falar dele e ensinavam dele. Quem sabe? Mas tinham sido batizados só por João. Só conheciam esse batismo. No entanto, estavam ali firmes e só conheciam o batismo de João. Que Deus vos abençoe, amados. E tudo bom para vocês.